O Fluminense tem uns cenários que são como aquelas fases de videogame, né? Que você tem que suar para desbloquear, né? Elas são bloqueadas e dificilmente você consegue desbloquear. Esses cenários são grama sintética, altitude e o Alfredo Jaconi. O Fluminense não consegue ganhar no Alfredo Jaconi. A última vitória tá fazendo esse ano 20 anos. Complicado, né? Mais uma vez o Fluminense deixa de vencer um adversário bem mais fraco depois de ter dominado o adversário e deixa de ganhar 2 pontos na tabela de classificação. Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou o Beto Senra, nós somos o Trio Raiz e esse é o Momento Raiz, o pós-jogo de Juventude 1, Fluminense também, um jogo válido aí pela rodada 9, nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Peço pra galera se inscrever no canal antes de mais nada aí, deixa o like no vídeo, vamos ajudar a gente a crescer aí, porque a gente tá nessa luta aí já faz 5 anos e não tá nada fácil, mas a gente é feliz porque tem vocês. Bom, para começar... Eu nem era a melhor pessoa para falar desse jogo, porque eu vi em algum lugar que o jogo era 17 horas, porque teve um jogo da Globo desse campeonato que passou às 17 horas, inclusive acho que foi o próprio Fluminense. Passou na Globo às 17 horas. E eu achava que o jogo era 17 horas, era 16, eu liguei a televisão, não, o celular, que eu vi o jogo no celular, às 16h40 e pouco, e estava no final do primeiro tempo. E aí eu pedi ajuda para o meu digníssimo irmão Aloysio Senra, para dar uma resumida no primeiro tempo como é que foi. E vou dar os créditos a ele. O Fluminense foi dominante, o Fluminense foi melhor do que o Juventude, jogou melhor, criou mais chances, mas não conseguiu converter em gols, enfim. Sempre aquela dificuldade que o Fluminense tem, tanto de criação quanto de finalização. É difícil, né? Com o Everaldo, enfim. É muito complicado. Mas o Fluminense foi bem. O segundo tempo que eu vi melhor, quer dizer, que eu vi, porque o primeiro eu não vi, eu vi mais uma vez o Fluminense se enrolando e tomando um gol. Cara, sinceramente, né, cara, essa zaga do Fluminense, até nem o Thiago Silva foi tão bem dessa vez, nesse jogo de hoje, na minha opinião. Depois entrou o Ignacio ainda pra gente terminar de ter desespero, porque o Freitas cara, sinceramente eu não sei. O Manuel hoje é muito contestado, sei lá, ninguém olha para o Manuel mais. Eu acho que o Manuel foi um grande zagueiro. É lógico que a idade pesou, né? E ele não tá mais como ele era, enfim. O Thiago Santos esse ano só tá fazendo cagada, então eu nem julgo o Renato não botar o Thiago Santos. Agora, cara, a gente tem que ver uma solução aí, porque eu não sei por que o Freitas é relacionado mais, eu não sei por que o Freitas é escalado, eu não sei por que o Freitas joga. O Freitas, a cada jogo ele tá pior. E hoje, depois de um determinado período ali, o Ignacio entrou também e, cara, é um desespero. Juntos os dois não dá um, cara. Que devastação ter esses caras no time do Fluminense. O time que vai jogar um campeonato mundial no mês que vem. Porra, até na zaga Freitas e Ignacio. É uma devastação do cacete, cara. Como é que a gente pode levar Freitas, Ignacio e Everaldo pro Mundial de Clubes, cara? E alguns outros também, né? Eles são muito ruins, cara. O Martinelli hoje errou pra caralho. Fez uma partida muito ruim. O Martinelli, quem acompanha a gente aqui, sabe que eu não passo pano, cara, mas eu defendo o Martinelli porque ele faz muitas partidas boas que eu gosto. Mas ele também ele tá em decrescente também. Ele tá decaindo também. Entregou muita bola no pé do adversário. Fez uma partida muito ruim, muito fraca. Até um destaque positivo eu posso falar que foi o Hércules, não apenas pelo gol, que foi um belo gol, uma bela tabela com o Everaldo. Mas ele se apresentou, mas principalmente quando ele jogou mais avançado, eu acho que foi o melhor momento dele desde quando ele chegou no Fluminense, porque ele cria jogadas, ele cria espaços, ele sabe o que fazer com a bola, ele finaliza. Ele pisou na área hoje, fez um gol. Né? Não que ele tenha feito uma partida magistral, eu acho que ele fez uma partida... muito nota 6, cara. Tirando o gol, ele aparece pouco, né? O Hércules aparece pouco. Nonato hoje apareceu pouco.
O Arias, infelizmente, não é aquele finalizador, né? Porque, cara, é o melhor jogador da gente, mas não é aquele cara que tem o poder de finalizar, de decidir o jogo. Porque o Fluminense foi muito superior ao Juventude, cara. E mesmo jogando fora, mesmo jogando, como eu falei na introdução, numa fase em que é bloqueada pro Fluminense, como na altitude, como na grama sintética, o Alfredo Jaconi é uma fase bloqueada, o Fluminense não consegue ganhar. Mesmo com essa dificuldade toda, o Fluminense foi melhor. E hoje a gente não contou com aquele fator extra, né, pro Juventude, que é aquele temporal do caralho que alaga tudo, deixa o jogo um polo aquático do cacete. Apesar de que na parte do final do jogo choveu forte, mas não deu tempo de alagar nem nada, de ficar naquela devastação. Dava pra gente ter feito o futebol melhor, dava pra gente ter ganhado o jogo. Acho que a gente toma um gol numa babaquice do cacete, num chute que desvia na porra do Freitas que tenta cortar. Não se tenta cortar uma bola chutada na frente do goleiro, cara. Na frente do teu gol ali, não se tenta cortar. O máximo que você pode tentar fazer é sair da bola. Ainda que esse teu movimento de sair da bola atrapalhe o goleiro tome o gol. É melhor do que você tentar cortar e chutar a bola contra o teu próprio gol, cara. Eu acho, na minha visão, o gol não foi do jogador do Juventude. Foi do Freitas contra. Desse horroroso jogador chamado Freitas. Que cada jogo que passa eu tenho mais implicância. Daqui a pouco eu vou falar só do lado pessoal. Eu vou implicar com ele só por birra pessoal. Não mais como um jogador bosta que ele é. E bem bosta. Ele fez o gol contra. Difícil, sabe, cara? Falar coisas... Eu não sou jogador, não sou treinador. Eu joguei futebol amador a minha vida toda. Porra, mas a gente vê algumas coisas que... Pô, os caras estão lá, os caras são pagos pra isso. Os caras são profissionais. Não é possível que os caras não vêm, cara. Porra, pergunta pra torcida do Fluminense, cara. De 10 tricolores, quantos vão querer o Freitas no time? Porra, será que nós, que não entendemos porra nenhuma, a gente tem razão? Ah, cara, muito difícil, sabe, cara? E aí a gente reagiu, fez aquela jogada muito boa do Hércules com o Everaldo, uma linda tabela, que o Everaldo também, vamos dizer aqui no segredo, só fez isso. E o Hércules conseguiu fazer um belo gol. Gostei do Hércules mais avançado, tá? Não foi aquela desgraça toda que ele tem sido, não. O Fluminense podia tentar ele um pouco mais avançado no próximo jogo, nem que jogasse junto com o Ganso, ou substituindo o Ganso, que seja. Eu acho que vale a pena, né, a gente fazer esse tipo de teste, porque, cara, o Hércules na volância mesmo não estava rendendo porríssima nenhuma, pode até ser que renda. Mas, segundo eu ouvi por aí, porque eu não acompanho outros times, segundo eu ouvi por aí, o Hércules jogava exatamente mais avançado no Fortaleza. E ainda não jogou assim no Fluminense, jogou hoje, fez um gol. Enfim, eu acho que são possibilidades que a gente tem que ver, né? Porque o Hércules foi muito caro, veio contratado como um jogador excelente, como um ótimo jogador, como uma ótima contratação, então tem que mostrar isso aí, não está mostrando. Mas hoje eu não direciono minhas críticas ao Hércules, não. O que mais que a gente pode falar? Eu prestei pouca atenção no jogo, eu estava com meus filhos, mas tinha que ver alguma coisa para poder vir falar para vocês, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão daquela porrada que o Serna tomou, que o juiz nem falta deu. Cara, absurdo, né, cara? Fez um buraco, um rombo na canela do Serna. A imagem mostrou, a televisão mostrou, cara. Fez um buraco na canela do Serna. O juiz nem fala. O Wilton Pereira Sampaio, a gente conhece já esse cara de longos carnavais, né, cara? A gente conhece. Eu não digo má índole, eu não acho que ele tenha má índole. Eu só acho que ele é muito ruim, como é toda a arbitragem brasileira, muito ruim. Então, não acho que ele tenha maldade, não. Não acho que ele tenha roubado, nada disso. Eu só acho que ele é muito ruim. Como ele foi muito ruim no jogo de hoje, cara. Não só da expulsão do Samuel, eu vou falar isso. Pô, cara, aquele lance no céu. E o VAR? Cara, cada jogo que passa eu me pergunto mais para que exatamente serve o VAR. O VAR não podia olhar isso aí, cara. O Paulo César de Oliveira, ele falou que esse lance era para expulsão do jogador do Juventude. Eu vendo o lance, eu achei mesmo que era para... Um amarelo estava até de bom tamanho. Se expulsasse, tudo bem, também não era demais, não. Mas eu, na minha humilde opinião, na minha humilde visão, eu achava que um amarelo estava de bom tamanho. Mas, cara,
A falta tinha que ter sido marcada. Foi um absurdo ele não marcar essa falta, cara. É absurdo o VAR não chamou. Pera aí, vem cá, tudo bem, o VAR só pode chamar para cartão vermelho. Que chamasse pro cartão vermelho, que, como eu falei, não ia ficar pesado, não. O cara saiu de campo com a perna com um buraco. Num lance que nem falta o Wilton Pereira Sampaio marcou. Pô, cara, que bagulho louco, né, cara? Que arbitragem devastadora, né? Como diz o meu amigo Alexandre Vilela. Que bagulho surreal, cara. Bizarro, bizarro. A arbitragem brasileira, cara. Bizarro. O futebol brasileiro é um bagulho bizarro, cara. E o lance da expulsão do Samuel? Foi naquele gol... Foi no gol... No gol não, né? Foi na... Quando ele cometeu a falta, né? E foi expulso. Só que foi anulado o cartão vermelho porque o jogador do Juventude, na rebatida do Thiago Silva, a bola bateu na mão do jogador do Juventude e realmente bateu. Agora, deixa eu pontuar uma coisa. O Thiago Silva não pode rebater aquela bola daquele jeito, cabecear em cima do cara, mano. O cara ganhou totalmente a bola no corpo. Tudo bem, foi na mão realmente. A bola não estava colada no corpo, até porque não tem como o cara pular com a mão colada. O cara pulou, abriu um pouquinho, bateu na mão, é mão, beleza. Mas o Thiago Silva tem que ser mais responsável, cara. Cabeceou a bola no corpo do atacante do Juventude. Porra, o cara saiu cara a cara com o Fábio. O Samuel fez a falta, foi expulso corretamente, com a falta marcada, foi expulso corretamente. Mas, porra, o mole foi todo do Thiago Silva, cara. A sorte que bateu no braço do Candango lá e realmente bateu. Aí, o Wilton Pereira de Sampaio não mediu esforço para expulsar o Samuel. Não deu nem falta naquele lance do Serra, mas não mediu esforço para expulsar o Samuel. Muito fácil expulsar o jogador do Fluminense. E aí, depois de, 7 anos, o VAR chamou para ele rever o lance. O Samuel Xavier já estava fazendo o cocôzinho dele no vestiário, já estava tomando o banho dele no vestiário. E aí, olha aqui, tem isso aqui. Mas eu, cara, por que demora tanto pro VAR analisar uma imagem? Porque é sério, cara, ficou uns 5 minutos ali parado. Com a barreira do Fluminense montada, o Fluminense com -1, o cara preparado para bater a falta e ele lá esperando. Caraca, bicho. Cara, tá analisando? O VAR tá analisando a parada toda? Chama o árbitro logo, ó, vem aqui pra gente analisar junto. Pra não haver isso tudo, porque aí o VAR demora 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, fala assim, ó, vimos aqui um possível toque de mão, caralho, vem ver. Aí ele vai ver e demora mais 2 minutos vendo. Então por que não chama logo, ó, Wilton, vem cá pra gente ver juntos aqui. Ia demorar 5 minutos? Ia. Mas era uma demora só. E aí ele viu e, olha, bateu na mão do rapaz. Que o árbitro e o assistente dentro de campo não podem mais ver nada. Agora eles têm carta branca para errar completamente porque tem o VAR para consertar ou não as cagadas dele. Então, foda-se se bateu, se não bateu, se eu errei, se eu não errei. O VAR tá ali, irmão. Se o VAR não chamar é porque eu aceitei. Como se fosse assim. O assistente também não vê porra nenhuma, né? Jesus Cristo, cara. Sabe quantos impedimentos tiveram no jogo? 0. Eu anotei aqui os dados e não anotei impedimento. 0 impedimento no jogo. Quem apostou em impedimento aí se fudeu. Ou seja, os assistentes não trabalharam. E realmente acho que não teve nenhum lance de impedimento mesmo, não. Eles não erraram nisso, não. Aí chama o Samuel Xavier de volta. Aí ele bota a roupa toda de novo. Limpa o bumbum ali rapidinho. Bota a roupa toda de novo. Ó, cartão vermelho, você tá cancelado. Não existiu a falta. Pô, que bagulho bizarro. Isso podia ter sido resolvido bem mais rápido, né, cara? Mas o futebol brasileiro é tão atrasado, né, cara? Ah, Jesus. Vamos aqui aos números aqui do jogo rapidinho, cara. Chutes. 9-17. O número que eu vou falar primeiro é o do dono da casa, no caso do Juventude, tá? Você vai ver que todos os números a gente é superior. Chutes 9-17. Chutes a gol 1-7. O Fluminense deu 17 chutes e desses 17, 7 foram no gol. Enquanto o Juventude teve 9 chutes e 1 no gol, que foi o gol dele, né? Posse de bola 32% contra 68%. O Fluminense dominou em posse de bola, né? Passes 256 contra 568. Muita coisa, né, a mais. O Fluminense esteve muito mais com a bola. Precisão dos passes 75% a 89%. O Fluminense teve uma precisão boa de passes. Acertou a maioria, né?
o que tem que ser o óbvio de um clube grande. Faltas 18-13, cartões amarelos 4-3 e escanteios 5-5. O Fluminense foi muito superior nos números, né? Como vocês viram aqui. Eu acho que era uma oportunidade que a gente tinha de ganhar do Juventude, o que a gente não faz há 20 anos, porque dessa vez não estava caindo um dilúvio, não estava caindo o céu em Caxias do Sul, o campo não estava parecendo uma piscina, dava para jogar futebol, não estava ótimo o campo, mas dava para jogar futebol. A gente tem um time muito mais qualificado, muito mais técnico, era a chance que a gente tinha de ganhar, e a gente acabou desperdiçando. No final, como eu falei, até choveu forte, mas rápido, uma chuva rápida, não deu tempo de alagar o campo. A gente perdeu 2 pontos, deixou de ganhar 2 pontos e não ganhou 1. Porque eu costumo falar, quando a gente empata fora de casa, a gente soma 1 ponto. Hoje a gente perdeu, deixou de ganhar 2, porque era um time bem mais fraco que a gente, que está na zona de rebaixamento, que vai brigar para não cair o campeonato todo. E a gente foi melhor, foi superior, mas faltou capricho, faltou... Enfim, faltou algo a mais, né, que tem faltado no time do Fluminense. O Fluminense, quarta-feira, às 19h30, pega a Aparecidense lá em Goiás. Pela Copa do Brasil, o Fluminense tem vantagem de 1 gol de diferença, ganhou de 1-0 aqui no Maracanã, o que eu tenho muita vergonha de falar, porque tinha que ganhar de 15, mas tudo bem, ganhou de 1-0, e como diz o Renato Gaúcho, a gente se classifica com empate. Porra, empatar com a Aparecidense, você tá de sacanagem, né? Tomara que ganhe, eu espero que ganhe bem mesmo lá em Goiás. Tem que ganhar bem a Aparecidense, né? 7h30 da noite, quarta-feira, jogo de volta aí eu acho que é 16 avos já da Copa do Brasil. Sábado, Campeonato Brasileiro, 18h30, Fluminense Vasco da Gama, clássico carioca. Vamos ver, né? O Fluminense adora, né, cara? Adora essas coisas, né? O Vasco, se eu não me engano, eu não anotei aqui, mas acho que o Vasco é 13º colocado, tem 10 pontos no Campeonato. O Fluminense tem 4 pontos a mais, ou seja, o Vasco não pode ultrapassar o Fluminense, mesmo que o vença. Eu anotei aqui a classificação dos times que estão, que são alcançáveis para o Fluminense, ou os que podem alcançar o Fluminense na próxima rodada. O Cruzeiro, até o momento que eu estava gravando esse vídeo, estava empatando com o Galo em 0-0. Estava indo a 17 pontos, é o terceiro, estava indo para a terceira posição. O Red Bull Bragantino também tem 17, é o quarto. Ceará tem 15 pontos, é o quinto. O Bahia também tem 15, é o sexto. O Fluminense está na 7ª posição com 14. O Corinthians é o 8º com 13. O Mirassol é o 9º também com 13. O Atlético Mineiro, empatando com o Cruzeiro até o momento que eu fiz esse vídeo, 10º colocado com 13 pontos. O Botafogo, 11º com 12. E o São Paulo, 12º também com 12. São esses times que o Fluminense pode alcançar na próxima rodada. O Fluminense ganhando do Vasco pode ir a 17 e chegar lá, né, no melhor dos cenários, chegar lá no Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino perderem, o Fluminense ganhar, e aí Ceará empatando, Bahia empatando ou perdendo, enfim, o Fluminense poderia assumir até a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante uma vitória. Você imagina, uma vitória num clássico contra um dos maiores rivais que a gente tem, botar a gente na 3ª posição, botar a gente dentro do G4 seria magnífico, né? Maravilhoso. E aí, abaixo do Fluminense, que podem alcançar o Fluminense caso o Fluminense não tenha um resultado positivo no sábado, Corinthians, Mirassol, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. Lembrando que o Atlético Mineiro está jogando ainda nesse momento, né? Pode passar até hoje ainda o Fluminense ou não. Então, o Fluminense tem que ficar ligado, porque já é 7ª, né? A gente começou a rodada, acho que em 6º perdeu uma posição, pode perder outra ainda por causa do jogo do Atlético, mas aos pouquinhos está se distanciando lá do bololô de cima, né? Isso não pode. Agora, ganhando do Vasco, volta pro bololô de cima. Então, assim, a gente está muito no início, é a 9ª rodada, tá muito possível ainda da gente ficar com a galera de cima lá, e é importantíssimo que a gente fique. Por isso, a gente não ganhou do Juventude. Então a gente precisa recuperar isso em casa no Clássico. Lógico que Clássico, eu sempre falo aqui, não existe favorito, não tem essa. Por mais que um time seja bem melhor do que o outro, enfim. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, mas a gente tem totais condições, não tem obrigação. Clássico não tem obrigação, mas a gente tem totais condições de conseguir uma vitória. O time do Fluminense é bem melhor tecnicamente do que o do Vasco. Lógico que no Clássico as camisas se equivalem, se equiparam, mas o time do Fluminense é melhor. Se jogar o futebol que sabe jogar, pode ganhar, tem todas as condições de ganhar, e a gente torce para isso.
para que possa, além de somar mais 3 pontos na tabela e ter a possibilidade de entrar no G4, que nos dá muita moral para poder... Muita moral ganhando o clássico para poder continuar a nossa temporada aí. Lembrando que o Mundial está chegando e realmente me preocupa muito ir para o Mundial com o Everaldo, com o Freitas, com o Ignacio, enfim. Mas é isso, pessoal. Esse foi um pouquinho que eu consegui entender de Fluminense e Juventude. Não é que eu não tenha gostado do jogo que o Fluminense fez, mas eu acho que dava para ser melhor. Como eu falei, hoje não foi um dia que choveu canivete no Alfredo Jaconi, que o campo não virou piscina, que dava para jogar futebol. E futebol para futebol, a gente tem muito mais do que o Juventude. Só que o Juventude também deu várias bolas pra gente ali, cara. A gente realmente não soube aproveitar. E eu, Beto Senra, considero como um tropeço. Acho que a gente deveria ter saído de campo com um resultado melhor, com um resultado positivo, com a vitória, que nos daria muita moral para enfrentar o clássico. Mas não foi possível. Quem sabe, eu espero que a gente vença no sábado o Vasco da Gama, que a gente consiga recuperar aí algumas posições, nos juntarmos aí ao bolo de cima. E lembrando que quarta-feira agora tem Aparecidense e Fluminense. O nosso incrível treinador falou que a gente está ao empate da classificação, e de fato está, mas não era para precisar estar, né? Eu falei isso na última quinta-feira na live, que, cara, não era pra gente precisar de um empate para classificar, era pra gente poder perder de 9, que mesmo assim classificar. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é o que a gente tem. Vamos ganhar da Aparecidense na quarta-feira, né? Isso é o mínimo que todos os tricolores esperam. E para classificar com tranquilidade, para ir bem pro clássico sábado e fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. É isso. Eu vou ficando por aqui. Na quinta-feira tem Resenha Raiz. Resenha Raiz é das antigas, né? Papo Raiz comigo, Aloysio Serra e Deco Gonçalves, pra gente falar um pouquinho desse jogo de hoje contra o Juventude, e também do jogo contra a Aparecidense, e falar sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, isso aqui é a Fluminense pra caralho. Tem que respeitar as saudações tricolores. Forte abraço e até a próxima. Au!